Bem-vindos ao Primeiro Toque. O jogo começa aqui antes do apito inicial, nas ideias, nas decisões e nas pessoas que fazem o futebol avançar. E hoje estou em Famalicão, estamos em Famalicão, viemos invadir e ocupar o espaço de Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão. Miguel, peço desculpa desde já pela desarrumação que lhe causamos aqui. E eu vou dizer que esta é uma conversa para levarmos com tranquilidade, sem pressas, não é uma conferência de imprensa, portanto não temos timings nem perguntas muito chatas, temos tempo para as responder e eu gosto especialmente disso porque já tive a oportunidade de ouvir o Miguel algumas vezes e tenho sempre esta sensação de quem está à minha volta que é o presidente Famalicão diz coisas, não, eu gosto muito de ouvir, em congresso eu ouço sempre este burburinho à minha volta, portanto estou ansiosa para poder partilhar connosco aqui as suas vivências. Tem este feedback também, quando sai dos congressos. As pessoas dizem-lhe que gostam muito de o ouvir. Bem, bem-vindos. É um gosto recebê-los aqui em Famalicão. Em relação aos congressos e às conferências, não tenho muita noção dos feedbacks. Agora, há uma coisa que para mim é muito clara. Quando falo sobre futebol ou sobre o Famalicão, é com uma transparência e uma honestidade intelectual que não há muitos filtros, porque tenho muito poucos filtros sobre estes temas, porque acredito verdadeiramente que é uma indústria que intelectualmente terá que evoluir e avançar, por isso com a partilha ajudará muito a todos a fazermos crescer esta indústria. Eu tinha precisamente aqui nas minhas notas, é aberto, fala sem grandes reservas e é por isso que estamos aqui hoje também, para podermos falar abertamente de futebol. Vamos começar pelo início. Vamos. É aqui de Joano, para quem não conhece Famalicão, Joano é aqui muito perto. Que miúdo é que era o presidente? Eu não sei como é que prefere que lhe chame, como presidente, Miguel? Como é que prefere? Vou flutuando. Como quiser. Que miúdo era esse quando cresceu e quando percebeu que o futebol ia ser a sua vida, mas deste lado da linha? Muito cedo, por várias razões. O meu pai era o presidente do Joano, o meu avô foi fundador do Joano. O Joano era um clube muito importante, mais do que é hoje. O Joano era um clube que disputava a segunda divisão, quando havia apenas 3 divisões, a primeira, a segunda e a terceira. E eu nasci no balneário. Lembro perfeitamente disso. Eu só gostava de estar no Joano. Eu sou hoje o sócio número 4, o meu pai é o sócio número 1. O meu pai era o sócio número 4 e o meu avô o número 1. E eu ali assim algumas questões internas em Joano sobre estas subidas de números, mas eu com muito orgulho sou o sócio número 4 de Joano, é o meu clube, é o clube que eu verdadeiramente sou apaixonado, é pelo Joano. Vi aos jogos todos e vi aos treinos todos. Fui diretor desportivo do Joano com 15 anos, muito cedo percebi que, apesar de adorar futebol, a minha carreira no futebol passaria não pelo jogo nem pelo treino, pela minha falta de qualidade para jogar, mas estava sempre, ou seja, eu cresci, os meus amigos eram jogadores de Joano, quando eu tinha 13, 14, 15 anos, os meus amigos tinham 20, porque eram jogadores de Joano. Depois, quando fui estudar para o Porto, para a faculdade, também tinha alguns amigos que também eram tinham sido jogadores de Joano, ou seja, a minha vida até aos 22 anos andou sempre à volta do grupo desportivo de Joano. O estádio é 5 minutos a pé da minha casa. Eu no verão passava as minhas tardes a treinar no campo do Joano, com os meus amigos, com 10, 11, 12 anos, porque como o meu pai era o presidente, eu tinha essa vantagem de poder ir usar o relevado do Joano. Por isso, a minha carreira começa no Joano, no meu clube. Portanto, quando não sabiam de si, era no Joano que estava. Eu vivia no estádio dos Barreiros. Era a minha segunda casa a disputar o lugar para a primeira casa. E mencionou que foi estudar depois para o Porto, foi estudar Direito. Sim, eu fui estudar Direito muito porque achava que era um caminho para fazer o que eu hoje faço. Apesar de ter já exercido, depois de tirar Direito fiz a ordem e estagiei. Depois concluí a ordem dos advogados e comecei como advogado, normal. Tinha um escritório em Joano, tinha um escritório em Famalicão. Fazia muito à base de oficiosas. Tinha os meus clientes e, entretanto, no âmbito da advocacia, entro no futebol. Porque tirei uma pós-graduação em Coimbra de Direito Desportivo, na qual foi a primeira,
na qual estavam alguns já advogados do futebol. Um deles, um dia, com quem eu partilhava carro, um dia disse-me: há uma oportunidade no Varzim. O Varzim precisa de um advogado, alguém que todos os dias receba notificações e esteja preparado para as receber. Alguém aqui quer? Eu disse: eu quero. E fui para o Varzim como advogado. Estive no Varzim como advogado 3, 4 meses. Entretanto, o diretor desportivo, o Varzim vivia realmente num caos. O diretor desportivo do Varzim sai e o presidente, à data, desafiou-me para acumular a função de advogado com o diretor desportivo. E os dois tocávamos o clube, o presidente e o diretor desportivo, que depois eu era um diretor desportivo um bocadinho atípico, porque era um diretor desportivo um bocadinho de chave inglesa. Porque era o advogado do clube, porque registava os contratos, mas também marcava os hotéis, fazia o check-in do hotel, ia à cozinha ver se as refeições estavam prontas. Com o presidente e com o treinador escolhíamos os jogadores. É quase team manager também, não é? Um bocadinho. Eu fazia tudo. Fazia de tudo numa estreita ligação com a direção, que era uma direção fantástica do ponto de vista humano. Tinha o meu chefe do futebol, já falecido, o Dr. Trocado da Costa, uma referência como advogado na Póvoa de Varzim, tipo com uma dimensão humana incrível. Um advogado, o Dr. João Viana, era o diretor jurídico. O presidente José Manuel Lopes Castro. E então, com eles, cada um tinha a sua vida. Um era advogado, o outro era advogado. O presidente Lopes Castro tinha as empresas dele. E eu estava sozinho no clube e tocávamos o Varzim. E depois, eu, ao final da tarde, partilhava com os meus vice-presidentes, de quem me tornei amigo muito, muito rapidamente, e andávamos com muitas dificuldades. Dificuldades porque o clube verdadeiramente estava com dificuldades e ainda hoje as tem. Eram tão claras e graves que ainda hoje as tem. Mas foi uma experiência fantástica porque deu para tocar e para vivenciar um clube de segunda liga em toda a linha. Nunca tive fechado numa única área. O que depois permitiu esta, no fundo, abertura de ter uma noção. Eu já dizia a brincar: qualquer funcionário do clube pode faltar que eu resolvo. A começar no roupeiro. Porque no Varzim acontecia-me. Não sempre, mas tínhamos um roupeiro que às vezes o Sr. Manuel Vilaverde, até pela sua idade, tinha um ou outro problema e não tinha o mínimo problema em juntar os cestos, como ainda hoje não tenho, se fosse preciso. Penso que essa escola Varzim me deu uma vivência que hoje uso muito, que é olhar para uma perspectiva transversal do clube e não uma perspectiva estanque de cada um dos departamentos, e na sequência de carreira ajudou muito. E depois daí vai para o Marítimo, Sim. Rio Ave, que certo, também dá a rivalizar ali com o Varzim. Circunstâncias... tive alguma sorte no caminho, principalmente pelos clubes, porque de facto foram clubes muito interessantes e em momentos muito bons, dos quais, modéstia à parte, fui um grande contributo, nomeadamente no Rio Ave e hoje no Famalicão. No Varzim, mais para mantê-lo à tona, porque tive 6 anos de Varzim e tivemos os 6 anos na segunda liga. Nunca descemos. Que é dificílimo a segunda liga. Era dificílimo. À data era dificílimo. Foi um clube em que nós vivíamos permanentemente com salários em atraso, chegávamos aos 6 meses. As dificuldades às vezes eram até para convencer os jogadores a treinar. Mas felizmente, e tento sempre ter isto, tínhamos uma equipa boa do ponto de vista humano, do ponto de vista depois de nos tornarmos sempre amigos. Até hoje confesso que os grupos, quer de plantel, quer de estrutura, tento sempre que as pessoas sejam, acima de tudo, tenhamos um bom grupo, todos para o mesmo. O Famalicão acho que é uma das grandes forças hoje do Famalicão. Era uma grande força do Rio Ave, em que nós éramos verdadeiramente uma equipa. Quando digo nós, incluo o médico, a comunicação, o marketing, o financeiro, éramos verdadeiramente uma equipa. Mas neste caminho acabou por ser muito sequencial o perfil de clubes, mas também o perfil de funções, em que deu-me sempre alguma bagagem e um know-how grande para o passo seguinte.
vou fazer aqui um à parte também, que eu sinto que, e corrija-me se estiver enganada, que às vezes estes clubes, não é? Às vezes nós temos esta coisa de sair da faculdade e querer apontar logo para um clube de uma dimensão como o Futebol Clube do Porto, o Benfica, não é? de nível de adeptos, mas eu acho que estes clubes são muito mais casa e muito mais escola, no sentido que nós temos mais espaço para agir, muitas vezes, porque é necessário, não? Depende também muito da forma como as motivações e as pessoas da visão que têm para a sua carreira. Eu sou relativamente egoísta nessas, e olho um bocado para mim nisso, e eu não tenho um grande fascínio por clubes grandes. Eu tenho um grande fascínio por espaço. E eu acho que num clube grande a concepção de espaço é muito pequena. Eu ainda ontem cheguei de uma viagem e uma hora que passei no Famalicão foi uma hora absolutamente deliciosa, porque passei no departamento financeiro, tínhamos umas coisas para assinar, depois passei no jurídico com a doutora Ana, picámos 2 documentos, com o Rui das instalações vimos uma substituição de um campo sintético, estamos ali a fazer atrás, depois vimos mais uma obra, tinha o médico à espera para tomarmos umas decisões sobre o nosso próximo Famalicão Lab, um projeto muito interessante. Há um torneio internacional que vamos fazer este verão, passei e comentei com o secretário técnico e com o team manager e conversamos sobre a operação. Eu gosto verdadeiramente disto, e num clube grande, eu hoje não me via a ser diretor desportivo. Não me via a ser diretor desportivo de lado nenhum, restrito à minha equipa de scouting e ao treinador. Não, nunca foi a minha grande motivação. Aliás, eu no Rio Ave era um diretor-geral com funções muito largas, sempre em equipa, com a direção também, com o presidente António Campos, com o resto da direção, com a equipa que trabalhava comigo, mas sempre em equipa numa visão muito mais larga do que propriamente apenas a direção desportiva. E há bocadinho falávamos da segunda liga ser uma liga difícil, sobretudo no caso do Varzim, então nessa altura. Mas há uma frase que já disse várias vezes, que sobretudo quando chegou ao Famalicão em 2018, que queria fazer um clube de primeira divisão na segunda. Não estou a mentir, para não? Não. Disse isto. Pode-me levar ao primeiro dia o que é que existia aqui e por onde é que se começa a construir uma coisa que ainda não existe, não é? Sim, os primeiros 2, 3 dias no Famalicão foram verdadeiramente duros por isso. Porque acreditava que para o desenho que o Famalicão tinha para o seu futuro era fundamental o clube estar estruturado. Não acreditava minimamente que uma entrada de uma SAD, por muita injeção de dinheiro que pudesse ter no clube, esse dinheiro fosse suficiente para o sucesso, de todo. Achava que poderia, no máximo, criar-nos uma falsa sensação de poder, que era chegarmos e alocarmos 3, 4, 5 milhões, o que fosse preciso, à equipa, e íamos buscar os, teoricamente, jogadores mais aptos a ganhar jogos e subir divisão. Isso seria uma leitura simples e que, desde o início que a Quantum Pacific me desafiou a vir para aqui, eu disse, por aqui não vamos. Agora, se o desenho for construir um clube que tenha pilares fortes e robustos para aguentar uma caminhada, contem comigo. E para isso temos que fazer, como primeira medida, um clube de primeira na segunda, porque estamos na segunda, não porque isto é romântico. Se estivéssemos na terceira, tínhamos que fazer um clube da segunda na terceira, e assim sucessivamente. E a ideia foi, vamos criar e construir um clube de primeira, mas estamos na segunda. E construir um clube de primeira é o quê? É dotá-lo de departamentos, dotá-lo de especialidades suficientes que o consigam suportar à parte do jogo, que é termos um departamento financeiro, um departamento comercial, de marketing, de comunicação, um departamento de futebol, apetrechado com recursos humanos capazes de fazer uma empresa, fazer um clube, e depois vamos apetrechar a equipa de futebol. E assim foi. A primeira medida do Famalicão foi construirmos uma equipa, arrendamos um escritório, dentro desse escritório fizemos umas obras muito interessantes, temos um escritório muito bonito, nada a ver com a operação do futebol, e construímos um clube de raiz, e
disse-lhe, os dois, três primeiros dias do Famalicão foram dias muito complexos, porque de facto o clube estava muito pior do que pensava do ponto de vista de estrutura, que não existia, porque como é normal, isto não é de toda uma crítica, porque era normal, todos os recursos financeiros eram alocados à equipa, ao treinador, aos jogadores, e não sobrava nada, então é normal que todos os esforços fossem para aquele retângulo de jogo e não para o que existe fora do retângulo de jogo. A facilidade ou o poder que nós tivemos naquele momento foi que deu para construir de raiz. O que nem sempre é mau. Não tivemos que refazer. Mas teve suporte do outro lado para isso, dos investidores, não é? Porque eu pergunto, eu já o ouvi dizer e achei bastante interessante, que muitas vezes aposta-se as fichas todas nos jogadores, não é? Mas é um jogo, nós não jogamos sozinhos, não é? Portanto não depende só de nós, podemos apostar tudo e se não subirmos no final da época, perdemos, não é? Se nós criamos algumas regras, e hoje felizmente tenho, até por estatuto que fui tendo, quando avanço para um projeto já conseguimos assegurar e assumir compromissos. E um dos compromissos que os proprietários do Famalicão tinham era fazer verdadeiramente um clube importante. A questão aqui é que, ao contrário do que o senso comum diz, o Famalicão não é um projeto, o Famalicão é uma propriedade. E a Quantum Pacific, desde o início, quando conversávamos sobre isto, nós não vamos fazer um projeto há 2, 3 anos. Nós somos os donos de uma SAD, uma maioria clara de uma SAD. Ora, se nós como proprietários, acionistas maioritários, estamos a olhar para isto como um projeto, o projeto é algo que começa e acaba. O Famalicão SAD começou em 18, mas nunca mais vai acabar. Até porque a lei diz isso e é muito clara, as SADs são irreversíveis. A Famalicão SAD nunca vai acabar. E se nós olhássemos para isto, só para a equipa, ou só para X, Y, Z, íamos ter aqui muito numa perspectiva de projeto. O Famalicão não é um projeto. O Famalicão é uma sociedade anónima desportiva que opera com as suas equipas nas várias competições onde compete, e fazer crescer cada vez mais esta sociedade anónima desportiva é um desígnio, é o desafio de quem exerce as suas funções, mas não numa perspectiva de projeto. Nós somos tudo menos um projeto. Estava encantada a ouvi-lo, porque parecia que se ia zangar comigo no início, mas percebi onde queria ir. Porque, mais uma vez, o que ia dizer há bocadinho é esta questão de às vezes nós olharmos para a parte desportiva e vermos a questão do investimento, da SAD, um bocadinho como uma coisa má no futebol, não é? Há este senso de que é um anti-romantismo, ou que vai estragar, mas neste caso permitiu-lhe concretamente, com ideias, vou dizer projeto, mas na construção, o crescimento do Famalicão, do Futebol Clube Famalicão. As SADs, reconheço que as SADs não têm a melhor imagem, muito pelo seu passado. Tivemos verdadeiramente episódios graves sobre SADs. Mas as SADs, em Portugal, foram sempre constituídas no modelo SOS. E a sigla SOS não deveria ter nada a ver com a SAD. Infelizmente, Portugal olha para as SADs como um fundo de resgate, como algo que vem aqui para nos salvar quando nós já estamos completamente quebrados. A grande mais-valia da SAD do Famalicão começa no seu passado. Mérito a quem cá estava. Quando a SAD do Famalicão é construída, ou constituída, foi por uma transformação de uma SEDUC numa SAD, e que visasse o investimento que permitisse o Famalicão ir para patamares que sem ela não estaria. A SAD do Famalicão entrou sem pagar dívida. Normalmente, as SADs entram nos clubes quando os clubes estão absolutamente fraturados, quando se faz uma Assembleia Geral em desespero e se pede às pessoas um voto para vamos avançar para uma SAD que consiga sanear tudo que nós já estragamos. Felizmente, no Famalicão, a visão foi muito diferente. Mérito a quem a teve, uma direção presidida pelo Jorge Silva, em que não pediu à Assembleia Geral vamos fazer uma SAD para virem salvar o desastre e a desgraça que nós aqui criamos. De todo. Foi vamos fazer uma SAD para levar o Famalicão para um patamar que nós, como cidade, como conselho, como direção, não conseguimos levar. E a nossa ambição é fazer do Famalicão um clube maior. Por isso, meus senhores, digam,
querem manter o Famalicão num regime ou num registro de segundas divisões, ou querem levar o Famalicão para um patamar acima. E os sócios disseram, queremos levar para um patamar acima. Muito bem, para o patamar acima vamos constituir uma SAD, cujos acionistas maioritários serão estes, e com eles vamos chegar a um patamar acima. E nós cumprimos. Quer o clube, quer a SAD, quer o acionista maioritário, quer quem cá estava. E, de facto, em Portugal as SADs estão sempre muito vistas como quando o clube já está sem capacidade para pagar tudo e mais alguma coisa, vamos buscar uma SAD que nos venha aqui salvar. E a grande vantagem do Famalicão, e a grande vantagem da SAD do Famalicão, é que isto foi tudo menos um fundo de resgate. Isto foi um músculo de crescimento para levar o Famalicão para o patamar que está hoje. Acredito plenamente que o Famalicão hoje estabilizará como o 5º melhor clube português, e isso é de facto algo assinalável, considerando que o Futebol Clube Famalicão Clube não seria de todo o 5º clube português. E apontaram ao crescimento, e o crescimento aconteceu logo na primeira, ou pelo menos a subida aconteceu logo no primeiro ano. E eu pergunto-lhe se essa subida do Famalicão à Primeira Liga, se aconteceu depressa demais, eu não diria, mas houve dores de crescimento, desse crescimento rápido. Não. Acredito que a subida de divisão logo no primeiro ano foi verdadeiramente importante para este caminho. Porque a segunda liga é dura, é difícil competir na segunda liga. Não sei, felizmente só passamos lá um ano. Não sei o que seria se lá passássemos 2, 3, 4, não sei. Sei que foi absolutamente decisivo ter subido logo no primeiro ano. Entrarmos, arrumarmos a casa muito rápido, foi num mês, um mês e meio. Tínhamos a noção que o janeiro era decisivo para nós, ou seja, chegar vivos a janeiro era claramente o objetivo fundamental, num ano muito especial, em que o Paços de Ferreira estava muito forte, do falecido Vítor Oliveira, o Estoril de uma equipa muito apetrechada, que estava a descer, mas muito forte, a Académica talvez no seu último ano forte, uma equipa forte, e um Famalicão outsider porque começou tarde, não é? O Famalicão a SAD foi constituída a 28 de junho. Para ter uma ideia, nesse junho eu ainda fui ao sorteio da Liga Europa pelo Rio Ave, quando nos saiu o Iagalónia. Falava com alguns agentes a contratar jogadores para o Rio Ave e eles comentavam-me que o Paços de Ferreira, o Estoril e a Académica na segunda liga estavam fortíssimos e às vezes, olha, que até é meu amigo pessoal, eu não partilhei com ele nada do Famalicão e eu estava a fazer jogadores para o Rio Ave em junho e ele dizia-me, esta segunda liga este ano vai ser uma luta, Estoril, Paços de Ferreira e Académica, é que destes 3 só vão 2. Eu olhava para ele e pensava, mas isto se calhar vais ter aí mais um, deixa lá ver como é que isto vai correr. E correu, no dia 28 de junho a Assembleia Geral transformou a SAD do Famalicão, a SEDUC do Famalicão em SAD. Poucos dias depois foi constituída, foi celebrada a venda entre a Famalicão A Quantum Pacific. Começamos a operar 2, 3 de julho. Foi um julho muito duro, muito duro. Para terem uma ideia, o nosso estágio na altura foi em Arcos de Valdevez, salvo erro. E dos 23 ou 24 jogadores que estavam no estágio em setembro, 13 ou 14 já não estavam no Famalicão. Fizemos uma política muito agressiva de acordos, rescisões, em que não perdemos muito tempo, e aí acho que tivemos muito bem, que foi definir claramente quem é que poderia ficar connosco, de jogadores, e quem não poderia ficar, metade não pôde ficar, e fizemos acordos muito rápidos, percebemos qual eram os contratos, pagámos, rescindimos, eles puderam ainda ir em tempo útil para outro clube, fomos buscar jogadores. Em agosto compusemos com 2 ou 3, alguns importantes. Um deles foi muito importante, o Paté Cisse, que veio do União da Madeira. Ainda estávamos ali o primeiro mês com algumas dificuldades de vir de 8 anos de Primeira Liga. Como é que isto funciona? Quais são os jogadores que se usam aqui? Mas chegamos vivos a janeiro e isso sim era decisivo para nós. Porque chegando a janeiro vivos, permitiu-nos ir buscar o Vítor Garcia, um lateral direito importante, o Luís Rocha, um central que foi muito importante para nós, a equipa a crescer, e depois temos uma reta final fantástica, subimos de divisão e começou este novo Famalicão. Num primeiro ano, foi um primeiro ano incrível para quem vinha da segunda liga, e levamos de todo este nosso caminho a primeira grande pancada. Já levámos algumas. A primeira grande pancada
para toda a gente, para nós também, mas para nós foi especial, porque estávamos a chegar, o Covid. Foi muito especial para nós, porque só tínhamos 1 ano e meio. Como qualquer empresa que está muito fresca a operar e está com muito sucesso, nós quando entrou o Covid, chamávamos o Fama Show. Porque nós no primeiro ano subimos divisão, segundo ano, nos primeiros 8 jogos ganhamos 7, de repente tínhamos a jogar pelo Famalicão o Pote, o Fábio Martins, o Tony Martínez, o Neuan Pérez, o Uros Racites, o Diogo Gonçalves, o Guga, o Rubén Lameiras, e tudo fazia sentido. Tudo foi... Parecia que tudo estava perfeito, parecia que tudo estava a ser perfeito, o treinador tinha ganho... Era um amor de perdição, não é? Completamente, o treinador já tinha ganho 2 vezes o treinador do mês, o jogador já tinha sido o Fábio Martins, tinha voltado a ser o que era o Fábio, o Roderick, tudo. E porquê é que digo que o Covid foi uma pancada importante para nós? Porque era um clube que ainda não estava estável e sólido para aguentar um verão sem mercado. Sem mercado, em que muitos clubes operavam com 35 jogadores e nós de repente perdemos fornecedores. Imagina uma empresa em que os seus fornecedores dizem: eu não te posso fornecer porque eu preciso deste material. E nós de repente ficamos sem acesso a mercado, sem acesso a jogadores. Foi um verão que na altura nem foi verão, foi setembro, outubro, que recomeçou a segunda época. Muito difícil, tínhamos muitos jogadores emprestados, porque nunca imaginámos, quando começamos essa época, que tivéssemos que fazer algo à la longue, e isso criou-nos ali muitas dificuldades. Foram 2 anos duros. Felizmente não caímos, podíamos ter caído. Há 1 ano que podíamos verdadeiramente ter caído, tivemos mesmo em risco. Não caímos, seguramos e hoje estamos de pé, muito pelo tempo, mas também muito pelo novo centro de treinos, que nos deu hoje muita ferramenta para poder operar melhor, com mais tranquilidade. Já lá vamos ao centro de treinos também, é um dos meus pontos, mas tocamos aqui numa das coisas pelas quais o Famalicão é muito conhecido e muito elogiado, que é esta questão da escolha dos jogadores. O Presidente já trouxe vários, parecia que de repente estava aqui a montar uma seleção, porque era verdadeiramente uma seleção, e eu queria perceber o método por dentro disto, ou seja, nós falamos do Pote, do Ivan Reim, do Ogart, dentre de muitos outros, e de cada vez que sai um craque parece que o Famalicão consegue encontrar logo outro. Isto é um método, acredito, há uma máquina que construíram para identificar claramente o jogador que o Famalicão procura? Acima de tudo há uma visão e filosofia. Mais do que o processo de escolha, a nossa grande chave foi termos encontrado a nossa visão e filosofia. E como em tudo na vida, às vezes o que é difícil é nós encontrarmos esta lógica onde operamos. E o Famalicão encontrou a sua visão e filosofia em cima do jogo e do jogador. E há algum tempo a esta parte, desde o início a questão do jogador e com o caminho, muita questão do jogo. Nem sempre corre bem, mais fácil o jogador que o jogo. Mais fácil o jogador que o jogo, porque é mais fácil recrutar bons jogadores do que propriamente ter um bom jogo. Mas dentro desta visão e filosofia, tivemos sempre aqui alguns pontos que eram fundamentais para nós. Que o jogador jovem, um jogador com algum pedigree, às vezes, em alguns momentos, jogadores que já tiveram, não importa só os 16 ou 17 anos, momentos importantes na sua, mesmo que tenue e imberbe carreira, importantes, e que depois já não estavam tão bem, e aos 19 voltar a resgatar. Andamos sempre muito à volta deste modelo. Aliás, algo que hoje me apraz, eu sinto que Portugal nos segue. Eu sinto que os clubes portugueses tentam cada vez mais replicar a visão e filosofia do Famalicão. E não tenho o mínimo problema que o façam, até fico contente, porque acho que coletivamente, se nós todos melhorarmos, o nosso produto será melhor. Parece-me que cada vez mais os clubes procuram mercado, parece-me que cada vez mais os clubes procuram jogadores para potenciar, parece-me que cada vez mais os clubes procuram tentar dar um valor justo e adequado aos seus jogadores, e tem-se visto o Gil Vicente, o Alverca, o Estoril, o Santa Clara, o Arouca muito bem,
que estamos cada vez mais com padrões muito semelhantes de plantéis. Nós fizemos uma partilha muito interessante com o Gil Vicente. O Gil Vicente é um clube que eu confesso que gosto muito do Gil Vicente. Gosto muito das pessoas do Gil Vicente. Eu vou confessar-lhe também que gosto muito do Gil Vicente. Gosto muito das pessoas do Gil Vicente, gosto muito do presidente do Rui, gosto muito do pai do Tem um Francisco, espaço simpático para ir também. Deles, muito. E fizeram uma aposta no jogador do Famalicão, no Pablo. O Pablo hoje joga no West Ham, mas é muito interessante porque jogou um jogador de 20 anos, um bocadinho, se calhar antigamente o jogador que jogava era o 30. E acho que isso o Famalicão tem contribuído também para o futebol português e apraz-me que assim o seja, de lançarmos cada vez jogadores mais jovens. O Gustavo Sá do Famalicão tem mais de 100 jogos com 21 anos. Eu já quero ir ao Gustavo Sá. O Gustavo Sá Não, já vamos, sim. sim. Pronto, para lhe dizer o quê? Então o Famalicão, como tem esta visão e filosofia muito definida, a política de recrutamento, não lhe digo que é fácil, mas a política de recrutamento é mais fácil. Acresce que, no crescimento do Famalicão, muito também com a ajuda do Hugo Oliveira, do treinador, acabamos por cristalizar um pouco o que é a posição do jogador Famalicão, o que é a posição do lateral direito, do central, do 6, do 8, do ala, do 9, e à volta disto, de termos muito as características que pretendemos para cada posição, e considerando também a nossa visão e filosofia, acabamos por criar uma espécie de um algoritmo de um jogador do Famalicão, que quando tem estes filtros todos, quando chegamos à fase final, não nos vão aparecer 20 jogadores para a posição, já só nos aparecem 5 ou 6. E esses 5 ou 6 acabam por casar um bocadinho com o que nós temos, porque mais do que a escolha, é o processo que está de características. Um Rodrigo Pinheiro. O Rodrigo Pinheiro veio do Porto, foi um jogador que fez muito bem no Porto, acabou o contrato, eram boas condições financeiras, é um lateral direito português, 20 anos, alto, faz o corredor, tem que jogar no Famalicão. O Pedro Santos é um jogador virtuoso, um médio ofensivo, olhar para a área, primeira bola, sempre numa reação à perda muito forte, o primeiro passo é para a frente, os pés estão sempre virados para a frente, procura a baliza adversária, tem 21 anos, tem que jogar no Famalicão. E se calhar vou dizer muitos. E depois há outros que o Famalicão olha para o recrutamento muito a sério. O departamento de scouting do Famalicão foi crescendo, o departamento de scouting do Famalicão viaja, o departamento de scouting do Famalicão tem todos os tools possíveis e imaginários no mercado. Nunca foi recusado o investimento no software AX ou Z ou a viagem à Conchinchina. Nunca. Agora, isto é um caminho. Também nunca ninguém esperou que o scout do Famalicão viajasse para a Chechênia e trouxesse um jogador. Vai, vê, dá, não dá, tenta pôr sementes. E depois, hoje, e é algo que nos ajuda, hoje o Famalicão é uma marca. E já começa a acontecer, nós já procuramos, mas também já nos procuram. E essa marca é uma marca que ajuda no recrutamento. Os agentes, os jogadores, as famílias dos jogadores, os próprios clubes já olham para o Famalicão e percebem que aqui permite que, por exemplo, um clube chamado União Tuarga tenha feito a sua maior transferência de sempre com o Yassir Zabiri. Não a primeira transferência, mas o sell-on deles. O valor que o Rennes pagou ao Famalicão, que metade é dos marroquinos, permitiu que este clube, eu acredito que Marrocos olhe para este desenho do Zabiri, como no Uruguai olharam para o desenho Ugarte no Fénix, e dizem, é verdadeiramente importante fazer coisas com o Famalicão, porque toda uma cadeia alimentar tem alimento. Isto é um dos pontos muito, muito positivos do Famalicão, e bem destacado e bem conhecido, mas depois também tem aqui um outro lado da moeda, que é, não vou dizer que o jogador é vendido antes de explodir, porque ele explode aqui, mas muitas vezes vocês não podem tirar tanto proveito quanto gostariam, porque têm, ou digo eu a nível desportivo, porque têm de vender o jogador, porque isso faz parte do processo também. Isso, desportivamente, como é que se gera esta dualidade? Há aqui várias etapas no Famalicão e vários momentos. Houve uma primeira fase que sim. Houve uma primeira fase que o Famalicão assegurou a sua sustentabilidade da operação pela via de mercado. Hoje continua a necessidade de mercado por qualquer clube português, independentemente do seu tamanho. Há um gap grande entre a receita e a despesa. E o Famalicão, naturalmente, tem esse gap anulado pela via de mercado. Mas nós, numa primeira fase, tínhamos mais dificuldades em reter talento.
repito, o centro de treinos foi fundamental. Porque nós treinávamos e jogávamos no estádio. O estádio não faz de todo o jus e é claramente a pedra que temos no sapato. Mas o estádio é muito mau para jogar, mas é muito pior para treinar. Porque nós jogávamos 17 vezes em casa, mas treinávamos 320. Ou seja, o grande problema para nós até era o treino. Porque 320 dias naqueles balneários, 320 dias naquela zona, era verdadeiramente nefasto para a nossa evolução. E tornava o nível de impaciência maior. Sempre que apareciam clubes, os jogadores, o nível de impaciência era diferente do que temos hoje. Por exemplo, o Justin Daas acabou o contrato com o Famalicão e pôde ter sido vendido no verão passado, no janeiro passado. Foi um jogador que entendíamos muito importante para a equipa, muito importante para a equipa do ponto de vista coletivo e ponto de vista individual. Entendemos que quer para o Léo Real, quer para o Ibrahim Abá, era fundamental manter o Justin Daas. Percebemos que tudo o que poderíamos perder pela não saída do Justin Daas e com naturalmente a não saída ia implicar uma saída livre no final de um contrato, e o que parecia de alguma forma um erro, ou que parece um erro do ponto de vista de gestão, era fundamental para nós segurá-lo, quer pelo Léo Real, quer pelo Ibrahim Abá. No entanto, se nós não tivéssemos este centro de treinos, ia ser muito difícil segurar o Justin Daas com as propostas que ele tinha, porque de facto hoje treinar no Famalicão e viver no Famalicão o cotidiano é bom. Sair é bom, mas ficar também é bom. E antes, sair era bom, ficar não era bom. E isso é claramente uma evolução que nós temos, que não está ligado diretamente com o departamento de scouting, mas o departamento de scouting hoje, se calhar, trabalha menos em quantidade, mais em qualidade e conhece muito bem o que é que nós precisamos para o nosso jogo. Mas relativamente a esta questão desportiva, dizia-me, agora é muito mais fácil segurar jogadores, Sim. Mas houve algum momento em que isso lhe custou particularmente, além do exemplo que estava a ter dado, de ter de largar um jogador que agora sei que desportivamente isto vai doer um bocadinho mais? Sim, alguns. Tivemos aqui alguns episódios de saídas que gostávamos que não tivessem saído, porque o Famalicão felizmente fez sempre boas operações. Nunca foi um clube desde o dia 1. E isso foi importante para nós. Repare que a nossa primeira venda é o Pote. E acho que o Pote será sempre uma bandeira muito importante do que é o Famalicão. O Pote foi, de todos os jogadores que vestiram a camisola do Famalicão, foi um jogador que representou muito mais do que apenas o jogar. Porque no mesmo jogador nós temos um bom processo de recrutamento. Um jogador que veio do Wolverhampton em condições muito boas. Veio com um salário bom para nós, com condições de transferência boas para nós. Fez uma época espetacular. Foi vendido por um valor que o nosso primeiro valor foi incrivelmente alto. Chegou ao Sporting e provou o jogador incrível que é. E isto, quando digo que o Pote é uma bandeira importante para o Famalicão, o Pote é o exemplo da perfeição de um jogador para o Famalicão. Chegou em boas condições, fez uma época incrível, fez uma transferência incrível e no clube seguinte foi incrível. Isso é o melhor exemplo que podemos ter para um clube dentro da visão e filosofia do Famalicão, ter um jogador como o Pote. E falando em jogadores como o Pote, vou falar do jogador que é mais cobiçado neste momento, ou pelo menos os meus amigos e os meus caros colegas no futebol estão sempre a falar dele, que é Gustavo Sá. O Gustavo Sá tem sido conversa em tudo o que é jogo, ou seja, há um jogo, o Futebol Clube Famalicão acaba o jogo e de repente há sempre o Gustavo Sá, como é que o Gustavo Sá ainda está no Famalicão? E isto não é de todo de mérito para o Famalicão, é o apetite que ele abre em todos os outros clubes. Um apetite justo pelo jogador que é. Claro. No entanto, o Gustavo Sá apanhou hoje um Famalicão mais maduro. O Famalicão de há 3, 4 anos não teria o Gustavo Sá.
O Gustavo Sá hoje é um jogador que está realizado no Famalicão, e o Famalicão está realizado com o Gustavo Sá. Acredito que há 3 ou 4 anos o Gustavo Sá não tivesse realizado no Famalicão. Todo este crescimento de ter melhores jogadores com ele, ter melhores condições de trabalho, ter melhores profissionais com ele, como o Gustavo hoje tem, associado à sua idade. Porque o Gustavo está cada vez mais preparado. O Gustavo é um jogador incrível, cada vez mais preparado. Mas como cresceu aqui, como foi crescendo connosco, eu há 2 minutos falei-lhe do Pote, se calhar no dia que o Gustavo sair, o Gustavo personificará o Famalicão 2.0. O Famalicão 1.0 era o Pote. Bem recrutado, usado durante uma época, bem vendido, um jogador extraordinário. O Famalicão 2.0 é o Gustavo Sá. Cresceu aqui, fez-se aqui jogador, será bem vendido e terá sucesso incrível no próximo clube. E os clubes vivem assim. Vivem de crescimento, vivem de etapas. Hoje faz muito mais sentido para nós o Gustavo Sá do que faz sentido o Pote. E neste Famalicão 2.0, falamos aqui da academia também, dá-me a sensação que é a menina dos seus olhos, para já. A seguir vai ser o estádio. A academia como equipamento. Sim, como estrutura, peço desculpa. Como estrutura, porque a academia, do ponto de vista de formação, não é a menina dos meus olhos de todo. Sim. Não, de todo. Não me revejo minimamente na forma como a formação é estruturada em Portugal. Não me revejo minimamente na forma como as equipas grandes consomem os jogadores todos. Não me revejo minimamente nesta política desportiva que Portugal tem. E hoje, um jogador de 18 anos, português, senegalês, chinês, é-me igual. E por muito duro que possa parecer, é uma reflexão que o futebol português terá que ter em breve, porque isto é um absurdo. O Famalicão não tem acesso a jogadores de 18 anos, porque há 4 clubes que têm equipas B, sub-23, há 150 jogadores, os melhores, teoricamente, tomados por 4 clubes, e nós andamos aqui a vê-los. Por isso é que acho um absurdo poder-se competir na segunda Liga uma equipa B, poder-se competir na Liga Revelação Sub-23, o Sporting tem 2 equipas séniores abaixo da equipa A, o Braga tem 2 equipas séniores abaixo da equipa A, o Benfica tem 2 equipas séniores abaixo da equipa A. Isto não faz sentido nenhum num país que tem 10 milhões de habitantes e tem 600 km de Valença a Faro. E este absurdo faz-me, quando me diz a academia é menina, o centro de treinos é a menina dos meus olhos, a formação não é de todo. E enquanto não mudarem este regime e este registro de feudalismo que existe em Portugal, o Famalicão com 18 anos recruta o Bá e tem um jogador fabuloso. Vindo do Senegal. Eu vou deixar, fui eu que coloquei mal a pergunta, eu vou deixar o centro de treinos repousar um bocadinho e vou só aproveitar este balanço. Se pudesse mudar alguma coisa no futebol português amanhã, era isso que mudava? Direto, era a primeira medida. A minha primeira medida, já disse à Federação, outro dia o selecionador sub-21 comentava-me que estavam com uns problemas, em posição aqui, posição ali, e que os jogadores jogavam pouco na primeira divisão. Sr. Mister, não me fale com o Famalicão, olha. O Matias Amorim é titular do Famalicão, o Gustavo Sá é titular do Famalicão, o Rodrigo Pinheiro, que era sub-21, é titular do Famalicão. Agora, se o Famalicão não tem acesso a jogadores, porque o Benfica tem 40 jogadores séniores entre os 19 e os 21, que só empresta, o Porto tem 25, o Braga tem 35 e o Sporting tem 40, eu com estes faltam-me estes 150 jogadores no mercado, eu não os posso pôr. E isto está a levar um caminho que está a ser cada vez pior. Cada vez pior. Porque nós antigamente tínhamos as equipas B que pagavam para jogar na segunda Liga. Pagavam. Era uma fonte de receita das equipas da segunda Liga. E nós tínhamos os grandes, Benfica, o Porto, o Sporting, com as equipas B, consumiam lá os seus jogadores que saíam do sub-19, tinham os seus empréstimos aqui e ali. De repente, acabámos com os empréstimos, parece que fizemos uma coisa incrível, mas eles são lá retidos lá dentro, dos seus próprios centros. E depois, os jogadores, quando saem destes sítios, não saem preparados para a vida real, porque saem tarde. O Famalicão não tem o mínimo problema, foi a Bordeaux buscar o Matias Amorim. O Matias Amorim é titular do Famalicão com 20 anos, um jogador incrível. O Ibrahim Abá, eu não faço ideia o que vai ser o Ibrahim Abá, no bom sentido. É um central incrível. Eu podia perfeitamente estar numa equipa B a marinar até aos 21, 22 anos. Facilmente. Ele joga no Famalicão.
E como joga no Famalicão, vai entrar pela porta da frente nos principais clubes do mundo. Pela porta da frente. Não vai entrar pela porta da academia. Vai entrar pela porta da frente. O Pote, se jogasse na equipa B de outro sítio qualquer, ali ficaria um dia emprestado aqui, um dia emprestado ali, jogava a equipa B na segunda liga, jogava-se do 23 na Liga Revelação, jogou a titular do Famalicão com 19 anos, entrou pela porta da frente do Sporting. E isto, para quem verdadeiramente se importa com o jogo e com o jogador, que é o meu caso, é algo que nós nunca discutimos. E nunca discutimos porque em Portugal os clubes têm muito pouca visão do jogo. Têm muita visão de tentarem sobreviver, contarem os troquinhos para pagar contas, para pagar os impostos, para perceber o que é que se pode fazer numa perspectiva de chapéu na mão, subsídio dependentes no seu pensar, quando a grande mais-valia de Portugal chama-se futebol. Treinadores, jogadores, dirigentes profissionais, esses são fortes. Médicos, fisioterapeutas. Encontramos portugueses em todo lado, os melhores em todo lado. E muito em cima do que nós representamos como talento e como qualidade. E os nossos jogadores à cabeça. Se nós temos uma retenção de talento de 150 jovens, os melhores, fechados em academias de bolha, acho que nós conseguimos, quando nos criticam, a Primeira Liga está carregada de estrangeiros, certo, mas onde é que estão os portugueses? Estão fechados em bolhas, os de qualidade. Quem é que o Famalicão tem acesso a portugueses? Tem, paga. E tem alguns que aposta, e tem alguns que até é sorte. O Matias Amorim foi uma sorte, foi uma circunstância. O Matias Amorim joga no Famalicão porque o Bordeaux fechou. Em circunstâncias normais, o Matias nunca jogaria no Famalicão. O Gustavo Sá foi um jogador criado aqui, com uma decisão que lhe serei eternamente grato. O Gustavo Sá renova com 18 anos. Podia perfeitamente, tinha meio mundo atrás dele quando renovou. Teve uma conversa comigo. Tu és o Famalicão. E ele acreditou. E o Famalicão tem um nível de compromisso com o Gustavo Sá gigante. O Gustavo Sá, até pelos contratos que existem, um menor de 18 anos, o máximo que pode assinar são 3 anos. O Gustavo Sá faz o seu primeiro contrato profissional, 16 anos e poucos. Só faz 3 anos. Ora, 16, 17, 18. O Gustavo Sá, talvez já não fosse o 19, mas no máximo teria 19 anos. Acabava o contrato, estava livre. Como deve imaginar, o Gustavo Sá livre no mercado, ou só com um ano de contrato, o que não faltaram oportunidades ao Gustavo Sá, que já tinha 1 ano e meio a jogar titular, ou 2 anos a jogar titular. O que não lhe faltaram foi oportunidades para sair. E o Gustavo Sá, ao contrário do que se calhar 8 em 10 fariam, disse: Famalicão, acredita em mim. Acredita. Eu renovo o contrato. E renovou 5 anos com 18 anos. Porque em circunstâncias normais, o Gustavo Sá jogava no Benfica B ou no Sporting B. E agora com 21, vinha ao Famalicão. Assim, vai sair e vai entrar pela porta da frente onde ele quiser. Porque tem qualidade para jogar onde ele quiser. E ele sabe que tem qualidade para jogar onde ele quiser. Tem 21 anos. Em vez de fazer o caminho de vir para o Famalicão, está a fazer o caminho e vai voar muito alto. Já me disse qual é que vai ser a sua primeira medida. Eu vou ficar atenta se um dia chegar a Liga da Federação. Eu agora vou contar uma coisa. Eu estou a ficar muito velho. Não está nada. Sinto que estou a ficar velho. E houve uma altura que eu achava muita piada andar à frente da manada. E eu agora, como estou a ficar velho, ando atrás da manada. Por isso não conto comigo para decisões de fundo. Quanto? Não. Eu já andei à frente da manada de querer fazer coisas e dar ideias e vontade. Eu agora, a sério, ando atrás da manada e não conto comigo para decisões de fundo. Eu acho que quando nós temos isso em nós, isso nunca desaparece completamente. Mas não conto comigo para decisões de fundo. Ando mesmo atrás da manada. Presidente, vou continuar a olhar para o futuro. É defensor da centralização dos direitos audiovisuais? Sim, obviamente. Obviamente. E sem entrar aqui em guerras, eu gostava que explicasse a um adepto, em euros e em consequências, o que é que esta centralização muda para um clube como o Famalicão. Primeiro, eu vou tentar explicar ao adepto questões lógicas. A Europa
tem 2 países que não têm, ou as ligas europeias jogam UEFAs, há 2 países que não estão centralizados, Portugal e o Chipre. Ou nós estamos mesmo certos, ou há aqui qualquer coisa que não bate certo. Porque Espanha, França, Itália, Alemanha, Inglaterra estão centralizados. Nós não estamos. Nós somos um bocadinho aquele tipo que vai na autoestrada em sentido contrário e você olha para os carros e diz, epá, estes gajos estão todos no sentido errado. E só por isto, eu não precisava de mais nada. Só por isto. Até porque acho que há coisas que nós não precisamos de inventar a roda. E há N áreas, então o futebol é uma delas, tudo o que está bem feito podes copiar. O futebol, se usa a FNAC, não tem nenhum livro que diz como fazer futebol. Tens a internet para totós, inglês para totós, mas não tem o futebol para totós. Ou seja, o futebol para totós vive muito de erro, corrigir. E muito de partilha e muito de copiar. Nós vivemos muito de copiar. Nós temos aqui um clube aqui perto, por exemplo, o Braga. O Braga é um clube, muito mérito, mas é um clube que vai copiando muito bem. As suas coisas corporate copiam do Benfica, os eventos do Benfica, a entrada do Estádio do Dragão, o Elco, eles copiam para Braga. É um clube que vive muito de perceber o que é que os outros fazem bem e eles fazerem. Muito mérito nisso. O Braga é um grande exemplo. Mas não é um grande exemplo pela inovação. É um grande exemplo pela capacidade que tem de, no Braga, fazer o que outros já fizeram muito bem. Isto nunca pode ser visto como uma crítica. Isto tem que ser visto como um elogio. Nós, às vezes, em Portugal, temos muito esta mania de copiar é mau. Copiar não é mau. Mau é copiar mal. Agora, perceber o que os outros fazem bem, adaptar à nossa realidade, fazer crescer. E a centralização é um bocado isto. Olhamos para o lado e percebemos como é que os outros países evoluíram as suas ligas. Como é que Espanha estava morta. Espanha, há meia dúzia de anos, estava morta. Espanha perde o Cristiano e o Messi e entrou num colapso. E a verdade é que perder o Cristiano e o Messi, no mesmo ano, ou em anos perto, numa liga, e aquilo não teve impacto, porque eles começaram uma centralização forte, robusta, musculada. A Inglaterra é óbvio, mas todos os outros, porque apesar de haver críticas, como todos os processos, é óbvio que isto não é perfeito, mas este crescimento é um crescimento muito claro do ponto de vista coletivo. E hoje Portugal só tem este caminho. Acho que a centralização, o decreto-lei, é muito claro no seu preâmbulo o que propõe, que é uma visão muito mais equitativa e equilibrada da distribuição de receita e da distribuição de direito televisivo, que vise também que os clubes cresçam. Eu não me parece que a centralização e um aumento de receita nos clubes resolva todas as questões, porque vai-nos trazer muitos problemas, vai-nos trazer diretamente inflação. Estou mesmo a ver os clubes, agora vem a centralização, recebe-se um bocadinho mais, em vez de se pagar 10 aos jogadores, vai-se pagar 15. Isto é 2 e 2, 4. E chega ao fim e continua com 0 euros. Porque foi assim 11, foi assim 18. E quando entrei no futebol, os 5 mil euros eram... Pá, 5 mil euros. Cada jogador ganha 5 mil euros. Depois começou os 10. Os 10 eram os novos 5. Hoje os 15 são os novos 10. E se calhar com a centralização, os 20 são os novos 15. Por isso, chegamos ao fim e com a inflação que vai acontecer de salários, o impacto pode não ser muito grande. Agora, o que a centralização vai trazer é muitas obrigações coletivas. Vai-nos obrigar a toda a gente ter um relevado perfeito. Vai-nos obrigar a toda a gente ter um estádio melhor. Reparem a Liga Espanhola. A Liga Espanhola, hoje, é um produto que está a melhorar cada ano. Os estádios estão cada vez melhores. Nós somos do tempo de ir ao Mestalla e calma. Ter tonturas, olhar para baixo. Aquilo, nem todos... Íamos ali a Vigo, e o relevado às vezes em Vigo, ia lá jogar o Real Madrid, calma, não vamos pôr o relevado tão bem que é para o Real Madrid não jogar. Hoje são perfeitos, os relevados são perfeitos. Coletivamente, o espetáculo está cada vez melhor. E depois há aqui um dado, eu acho que o futuro para o futebol vive da capacidade que nós tivermos de criar experiências às pessoas. E o Covid trouxe muito isto. As pessoas hoje vivem cada vez mais a querer experiências. Já ninguém tem paciência para comprar a 4ª carteira. Já tem 3, não quero mais. Vou comprar o 5º par de sapatos. Não, já tenho 2 pares de sapatos. Eu não quero mais uns sapatos. Não quero outras sapatilhas. Eu quero ir a Paris.
eu quero ir a Londres, eu quero ir ver Bad Bunny, eu quero ir ver jogos, eu quero ir ver espetáculos. E nós em Portugal, de uma vez por todas, temos que meter na cabeça que o jogo vai ser cada vez mais uma experiência. As pessoas querem consumir, as pessoas querem comer melhor nos estádios. Já ninguém tem paciência para comer um lanche dentro de um saco plástico. Querem comer um cachorro melhor. Ninguém tem paciência para estar tempos e tempos para ir à casa de banho, mas depois já não pode ir ao bar. Ninguém tem paciência para não ter segurança a ir ao estádio. Ninguém tem paciência para não poder ir com os seus filhos aos jogos. Isto tudo, a centralização vai nos trazer, porquê? Porque vai criar regras. Vai criar regras de estádios. Contra mim falo. Eu espero que a centralização me proíba de jogar aqui, que tens que jogar num estádio bom. Mas vamos criar condições para se poder jogar num estádio bom, porque vais ter um acesso diferente à receita. O relevado vai ter que estar perfeito, porque senão não recebes. O estádio tem que ter gente, senão tens que ir comprar pessoas para cá pôr no estádio. Tudo isto a centralização vai trazer. A última coisa que eu gostava de conversar da centralização é o que eu acho que vai ser a primeira coisa que se vai conversar da centralização. How much money? Quanto é que vamos receber mais? Sim, mas tu vais receber mais para quê? Para comprar mais jogadores? Para gastar mais em salários? Temos que pensar no tudo que vai trazer do ponto de vista de grupo, de crescimento, de mercado, de liga, de indústria. Isso acho que é uma discussão que os clubes têm feito pouco, mas acho que seria a grande discussão sobre a centralização. É o progresso. Sabem quando havia aquela novela da Tieta, era o progresso chegar à asa branca? Eu acho que a centralização pode nos trazer o progresso do ponto de vista das experiências, mas também acho que vamos discutir apenas quanto dinheiro é que isto vai trazer, quanto é que isto representa para o orçamento. Em vez de 4 milhões vou receber 6. Há uma coisa que te garanto, se olharmos para isto só, os clubes que têm dificuldades com 4 vão ter com 6, porque a inflação vai consumir os 2 milhões de diferença. Então vamos falar daquilo que gostamos de falar, que é deste estádio, desta experiência que queremos proporcionar aos adeptos. Sou muito sensível, eu vivo muito como adepta, também vou muito aos estádios e reconheço essa luta que é ou vou à casa de banho ou vou comer no intervalo, não tenho tempo para as duas coisas, tendo em conta as filas. Olhamos para o estádio do Famalicão e vemos, e eu pelo menos gosto muito de ver a moldura humana. Tem sempre muitos adeptos, aquela bancada que a televisão geralmente mostra, a transmissão é incrível, mas de facto este estádio onde o Famalicão joga é o calcanhar daqueles, como dizia. O que é que espera para o próximo estádio? O que eu espero para o próximo estádio é que seja um estádio capaz de criar uma base de sustentabilidade ao Famalicão. Isto é, a Famalicão e ao Famalicão. Que seja capaz de ter lá as suas pessoas, que seja capaz de fixar adeptos, porque o Famalicão tem adeptos, com um estádio ainda é melhor, mas também que nos traga outras coisas coletivas, que nos traga que a cidade fique melhor, porque ter um estádio melhor, que seja capaz de receber 1.500 ou 2.000 adeptos visitantes que vêm para Famalicão, vai dar mais dinâmica à cidade. A crescida aos 6, 7, que eu espero que os adeptos de Famalicão apareçam sempre, vai dar mais dinâmica à cidade. É um cartão de visita de Famalicão, do Famalicão. Acredito que também, do ponto de vista nosso, é um estádio que nos vai também trazer receita fixa, vai trazer experiência às pessoas, estamos cada vez mais preparados, porque às vezes as coisas têm o seu tempo, nós temos todas muita pressa, mas o Famalicão está cada vez mais preparado para ter coisas, está cada vez mais preparado para ter melhores jogadores, está cada vez mais preparado para ter um melhor estádio. É um clube que hoje tem cada vez mais adeptos, tem cada vez mais um processo de confiança, aquele trust que existe entre as empresas de Famalicão com o Famalicão, as pessoas de Famalicão com o Famalicão, porque isto já está cada vez mais demonstrado que o Famalicão não está aqui de passagem. E aquela história que lhe falava há pouco do projeto, não há, o Famalicão não tem, o Famalicão é um clube que está cada vez mais musculado e está cada vez com pilares mais fortes, que o estádio é decisivo. Da mesma forma que para o nosso jogo o centro de treinos foi decisivo, para o nosso clube o estádio é decisivo, na mesma escala. O clube vai ser muito mais sólido e muito mais robusto, impermeável a impactos, quando tiver um estádio capaz de ter 7, 8 mil pessoas todos os jogos, não só
pelo que representa do ponto de vista até financeiro, mas também do ponto de vista emocional, do ponto de vista de solidez e robustez do clube. Falando nessa robustez, eu olho aqui para as épocas transatas mais recentes, portanto, 2022, 23 e 23, 24, o Famalicão ficou em 8º lugar, 24, 25 termina em 6º e esta época 25, 26 em 5º. Claro. Portanto, a próxima época é para arrumar lá para cima? Sabe, a tabela, o meu treinador diz que a tabela é justa. É provocativa. Sim, eu acho que a tabela nem sempre é justa, ao longo da época é sempre justa. Este ano foi justo. O 5º lugar este ano foi justo. Há aí um 8º lugar que não é justo. Há aí um 8º lugar que representa na última jornada um salto de 3 posições. Nós ganhamos o último jogo, os outros perderam e nós poderíamos ter acabado nesse primeiro. O que é verdadeiramente importante nesse 8º, 6º, 5º é uma trajetória de evolução. Isso sim é verdadeiramente importante. O 6º passado, este 5º, já representa mais do que a posição 8, 6, 5. Representa muito mais solidez desportiva que tem como consequência a posição. Não escondo que esta época foi uma época extraordinária por várias coisas. E há várias explicações para ela. Mantivemos o mesmo treinador, de uma época para a outra. Mantivemos a espinha dorsal, de uma época para a outra. Não sei se vamos conseguir para o ano. Não sei se vamos conseguir. Não sei se vamos conseguir ter a base desta equipa para o ano. E isso é um dos problemas que Portugal e o Famalicão especialmente têm. Porque nós não podemos só, hoje, ter o foco de fazer crescer esta equipa. Quem me dera a mim melhorar este 11. Se calhar nós vamos melhorar 7, 8 que ficam. Mas melhorar este 11 é um desafio que se calhar hoje Portugal poucas equipas conseguem. O Sporting tem dificuldades, o Benfica tem dificuldades, o Porto tem dificuldades, imagina o Famalicão. O que acho que hoje estamos cada vez mais preparados é que dentro de portas temos jogadores que se calhar não foram os 11 mais utilizados, mas são jogadores que para nós são titulares. Isso dá-nos aqui uma capacidade e uma confiança muito grande para o futuro próximo. Jogou mais o Rodrigo Pinheiro que o Garcia. Mas não tem problema nenhum se jogar um ao outro. Jogou mais o Rafa que o Bondo. Não temos problema nenhum se jogar um ao outro. Tivemos vários exemplos sobre isso. O Oscar Aranda lesiona-se. Era um jogador que tínhamos expectativas incríveis para esta época. Teve um ligamento cruzado. O Sorriso fez uma época muito boa. O Romeu, tivemos expectativas muito grandes na sua aquisição. Acho que é um jogador incrível. Incrível. Acreditem, fixem este nome. Romeu Beni, fixem este nome. Teve 2 traduções graves. O Gil Dias esteve muito bem. Joga o Gil, ou joga o Romeu, joga o Sorriso, ou joga o Aranda, joga o Pedro Santos, ou joga o Gustavo Sá, joga o Marcos Penha, joga o Tom Deloy, joga o Ibrahim Abá, ou joga o Realpe, joga o Garcia, ou joga o Pinheiro, joga o Bondo, ou joga o Rafa, joga o Zlobin, joga o Karevich. Durmo na mesma. Não há, hoje, no Famalicão, não há este sentimento de, ai meu Deus, isso é muito bom. Agora, estamos apetrechados para 3 ou 4 que eventualmente possam sair, ou não, porque também não morremos se não sair. Ir retocar com as saídas. E acho que hoje estamos mais preparados para dizer 8º, 6º, 5º, 4º, acho. É claramente o nosso target, percebendo que o estádio vai ser sempre uma pedra muito grande no sapato para manter este nível. Porque vai-nos faltar a força do estádio, porque vai-nos faltar o músculo dado pelo play at home forte, como tem, por exemplo, o nosso vizinho Vitória de Guimarães. Aplauso interminável para aqueles adeptos, uma força tremenda, que só assim conseguem ser sempre uns grandes concorrentes para quinto. Um Boa Vista, só assim viveu até onde já não podia viver mais, porque tinha um estádio, tinha adeptos, tinha pessoas que seguraram verdadeiramente aquilo. Nós hoje, com o estádio que temos, não temos. Vivemos daqueles 11 jovens talentosos que estão no relevado, às vezes apoiados por também pessoas que querem muito, mas o estádio perde tudo. O estádio perde som, o estádio perde emoção, o estádio perde carisma, o estádio não tem nada.
Não tem ponta para onde se lhe pegue. Não, nem balneários tem. Vivemos nos contentores. Não tem ponta para onde se lhe pegue. Não há nada que me diga assim, o que é que gosta no estádio? Nada. Focando então no novo estádio e nesta evolução incrível do Famalicão, era isso, eu estava a trazer a tabela classificativa para notar essa contínua evolução. A Europa é um sonho, é uma ambição? A Europa não é uma um sonho. consequência só? Nós este ano fomos à Europa por uma circunstância... Sim, particular. Uma circunstância incrível que acontece nunca. Por isso, era um caminho. Aí íamos este ano. Se não fomos este ano, vamos no próximo. Se fomos no próximo, vamos no seguinte. Acaba por ser mais uma espécie de consequência do lugar. Importante é isto. Manter o quinto, manter o sexto, manter o nosso jogo, manter os nossos jogadores. Isto sim é verdadeiramente importante. E o resto vai acontecer. Como este ano não aconteceu, mas deveria ter acontecido em circunstâncias normais, aconteceria. Queria focar aqui um bocadinho no homem antes do presidente. Esta é uma vida que não tem domingos, não? O domingo é sempre o dia de jogo, ou um pré-jogo, ou um pós-jogo. É muito Agora raro. não é bem assim, porque nós jogamos à sexta, sábado, domingo, segunda, ninguém sabe. Nem sabemos quando é que se joga. Por isso é que eu dizia que às vezes o domingo acaba por ser sempre é um pré-jogo ou um pós-jogo. É? Sim. Mas o ponto era, quem ou o quê o mantém com os pés em terra firme? O que é que lhe dá este balanço além do... Estou sempre em terra firme, sempre. Não tenho... Mas é um balanço difícil de família, de vida pessoal? Não, já vivia no estádio quando cresceu, não é? Sim, Portanto... eu não conheço outra vida, primeiro, não conheço outra vida. Segundo, eu olho eu olho para isto muito numa perspectiva profissional. E o meu emprego, olha, às vezes trabalho ao domingo às 3h30, mas o médico também. O médico faz urgências no dia de Natal. Por isso não tenho o mínimo... Em termos pessoais não tenho o mínimo... melindre, lamento, nunca me vai ouvir dizer epá, que vida tão difícil, não de todo. Isto é um emprego como outro, é uma profissão como outra qualquer, em que temos uma tarefa a desempenhar, com uma grande vantagem, que são as emoções. E desvantagem, que é sofre-se verdadeiramente com o nosso trabalho, com a nossa profissão, mais do que se calhar, também nunca tive muitas profissões, seguramente se calhar há outras profissões que dizem o mesmo, mas nós o jogo é muito complexo, eu não sou um grande apaixonado por ver o jogo, caminho a passos largos para deixar de ir ao jogo. A sério? Porquê? A sério. Porque não desfruto minimamente do jogo da minha equipa, fico ansioso, nervoso, se estamos a ganhar acho que não vamos ganhar, se estamos a perder acho que não vamos dar a volta. É negativo? Não, acho que eu não contribuo nada para o jogo. Eu acho que, e vou fazer isso em breve, se calhar já é esta época. Adoro estar no balneário até ao último minuto, estar com os meus, transmitir toda a energia que eu posso ao meu treinador, aos jogadores, estar com eles, porque eu gosto mesmo deles. Adoro os jogadores do Famalicão, treinador, gosto mesmo deles. Não é só porque... Não é profissional só. Não. Tenho uma estima, um respeito muito grande pelos jogadores. E quando o jogo começa, vou-me embora para casa. E apareço ou no final do jogo, ou nem apareço mais. Tem de ir à tribuna, por exemplo, tem de ficar ali. Mas não vou lá fazer nada. Às vezes estamos tensos, tenho bons amigos no presente adversário, não todos, mas tenho bons amigos. Nós marcamos golo, eu não festejo por respeito a ele marca golo, também não festeja por respeito a mim. Estamos ali tensos. Às vezes queremos comentar uma decisão do árbitro, queremos comentar o golo, mas estamos ali tensos e estamos ali a sofrer para fazer quase a figura ali do noivo, mas nós não vamos casar e não tenho o mínimo prazer no dia do meu jogo. Então, mas acha que teria mais em casa a ver? A poder falar à não vontade? Ver. A não ver nada? Vai conseguir não ver? Não ver. No dia seguinte ver o jogo, perceber como é que a nossa equipa jogou, perceber como é que a nossa equipa está a evoluir, perceber como é que os nossos jogadores estão a evoluir, perceber os padrões de comportamento, com a frieza de já saber o resultado. Só olhar para isto numa perspectiva de clubes, do jogo que representa a nossa atividade. Agora, ali sentado no jogo, está cada vez mais difícil. E fora do futebol, o que é que lhe faz rir? Os meus amigos, tudo e mais alguma coisa. Sou bem disposto, gosto de viver. Tem algum hobby? Isso é uma boa pergunta. Não. Assim, um hobby... tenho um sonho,
que é, eu tenho uma quinta em Joane e gostava de, quando acabasse a minha carreira, que não gostava que demorasse muito tempo a acabar, gostava de ser agricultor. Era? Mas Sentado no trator, receber os meus amigos, almoçar com os meus amigos na quinta, produzir os seus próprios... produzir as minhas coisas, cortar a relva, ter terra, isso é o que eu gosto. Isso, um sítio onde és verdadeiramente feliz. Em Joane, na quinta de Joane, andar a pé. Também gosto de andar a pé em Vila do Conde. Faço zona do sempre mar, não é? de Vila do Conde à Póvoa. Passo o verão todo a fazer uma caminhada entre o Forte e o Estádio do Varzim, com os fones, onde todos os meus telefonemas são feitos numa caminhada diária de 2 horas, que tento fazer todos os dias. Pensei que me ia dizer que eu ouvia música, afinal vai fazer Não. chamadas. Vou fazer chamadas. Às vezes não consigo fazer chamadas porque está muito vento e faz muito barulho. Sei. Felizmente a tecnologia tem evoluído, já há aquelas coisas corta-ventos, mas é uma das coisas que me dá verdadeiramente prazer. Andar a pé, na Marginal de Vila do Conde, Póvoa, a falar a trabalhar, muito, a trabalhar. Dá-me um gosto imenso ir a falar com agentes, com treinadores, com jogadores, com pessoas do futebol, enquanto estou a caminhar. Adoro. E como é que gostava de ser lembrado depois, para lá do cargo? Como é que gostava que os famalicenses se lembrassem de si? Eu já digo que há muita gente que vai comigo aos congressos e as coisas e diz, este presidente de Famalicão, gosto muito de o ouvir. Essencialmente um bom tipo. Sim, um bom homem. Acho que é mais importante. Eu sou muito de pessoas, de olharem e dizer, olha, um bom gajo, bom homem que direitinho, honesto, profissional, fez o clube crescer, deu o melhor, o que sabia, podia ter feito melhor, mas alguém que acrescentou valor a isto. Digo isto modéstia à parte, eu sou de Famalicão e é algo que me preenche, eu sei que tornei o melhor Famalicão de sempre. Não eu, Miguel, mas estes anos de uma equipa a começar pela Quantum Pacific, e da Hannover, Amit Singh, passando por toda uma estrutura. Eu, quando entrei aqui no Famalicão, já conhecia muita gente. Eu sou de Famalicão, conhecia muita gente do Famalicão. Mas eu tenho uma pessoa comigo desde o dia 1, o Chico, o Francisco Fernandes. O Chico foi meu jogador no Rio Ave, no Varzim. Eu vendi o Chico para a Roménia. Tornou-se meu amigo em 2006, desde o tempo que... E quando eu cheguei ao Famalicão, o Chico era o team manager, players de care do clube. Eu lembro que começou hoje o Famalicão, estava um calor imenso. E eu abri a janela e vi o Chico ao longe e disse, Chico, chega aqui. E ele ficou a olhar para mim, ele sempre me tratou por doutor, porque eu era o advogado do Varzim, por isso para todos os efeitos eu era o doutor. Que é uma coisa engraçada, há várias pessoas no futebol que me tratam por vários nomes. Há jogadores que estiveram comigo no Varzim, como o Neto, o Yazalde, o Chico, eu sou o doutor. Depois há um registro Rio Ave, que é meio-meio. Aqueles mais velhos, os Tarantinis, não sei o quê, é o Miguel. Depois os mais jovens, os Novais, é o doutor. E no Famalicão, uns é o Miguel, outros é o presidente. Aqui já ninguém é doutor, mas fui tendo... É o resultado das várias funções. Das várias funções, fui tendo assim estes nicknames para os jogadores. E sou amigo de praticamente todos. E isso, olhando hoje... Mas estava a dizer, peço desculpa, eu fiquei curiosa com a história. Viu ao longe... E viu ao longe, disse, e abri a janela e disse, pá, Chico, chega-me aqui. O que é isto? Ele, é só isto. Ok. Mas não há assim nada, ele, é só isto. Mas é só isto, que este bocadinho aqui, que tem aquela casa de banho, aquela sala, ele, é só isto. E aquele balneário, porque o meu pai foi vice-presidente do Famalicão em 90 e era o vice-presidente do futebol. Então o meu pai estava no banco quando o Famalicão ganhou no Dragão, o famoso gol do Vieira. O presidente era o Domingos Lopes Castro, depois a vida tem estas coisas. Irmão do meu presidente do Varzim, o José Manuel Lopes Castro. E o falecido Domingos Lopes Castro era o presidente do Famalicão e o meu pai era o vice-presidente do futebol. Então fazia banco. E o balneário era o mesmo que eu conhecia de 90, que eu depois nunca mais vim aqui a Famalicão. Via um jogo ou outro na bancada. E Chico, é mesmo isto. Epá, isto vai dar trabalho, mas... E eu olhei para a cara do Chico e senti no Chico uma sensação de esperança. De, ainda bem que este gajo veio, isto vai andar. E eu sempre senti isto em Famalicão. E é talvez o sentimento mais... quando às vezes, podes ir para aqui, ou podes ir para ali, podia ter ido para um clube A, podia ter ido para um clube B.
Eu sempre que penso no meu Famalicão, penso muitas pessoas. Engraçado, eles olharam sempre a mim assim. Eu nunca fui... Ok, nunca é um exagero porque temos redes sociais. E há sempre um ou outro palerma que vai lá dizer umas coisas. Mas eu nunca fui incomodado, antes pelo contrário. Eu já tive pessoas na rua, obrigado, todas as semanas. Pessoas de idade, humildes, que eu nunca vi mais, nunca os vi, são de Famalicão, porque Famalicão também não tem assim tanta gente. Eu sempre senti que as pessoas sempre olharam para mim com um sentimento de esperança. De um olhar de, isto vai correr bem. E se alimentou também. Muito. Isto vai correr bem. E o primeiro ano, chegamos, subimos. Eu lembro uma vez, dei uma entrevista em Covid. Estava tudo fechado, nós íamos descer. Tínhamos vindo do Bessa, perdemos 3-0 no estado do Bessa, mandamos embora o treinador que tínhamos, o Silas. Então era, opinião, o Famalicão já desceu. Eu disse ao Pedro Sassi, Pedro, temos que fazer uma entrevista aí com o Cidade 2, eles querem nos matar. E a entrevista foi uma entrevista muito gira, que um jornalista impecável, uma pessoa super correta, super honesta, e naturalmente ele fez o que tinha que fazer, que foi, nós vamos descer. Não. Mas nós vamos, está tudo mal. Parecia que estava tudo mal. E no final da entrevista, saíram 3 ou 4 frases daquela entrevista que a claque mandou pintar e pôs no estádio. Que era até ao fim. Porque eu estava mesmo convencido disso. Eu disse, pá, calma. Pá, a equipa tem muita qualidade. Isto vai ao sítio. Isto depois os Ugartas, os Ivan Jaimes, isso aqui vão resolver isto. Vamos acertar no treinador e vai-se resolver isto. Mas estava mesmo convencido. E foi uma entrevista que, naquele dia, o sentimento, isto vai dar. Toda a gente achou, nós vamos descer, e no dia a seguir, nós não vamos descer. E pintaram aquilo até ao fim, tinha mais umas coisas, já não me recordo exatamente o que era, mas saiu dessa entrevista. E sempre tive esse sentimento. Sempre tive o sentimento que as pessoas tinham este sentimento. Que era, ele se calhar por ali, vamos embora. Nunca senti desconfiança, maçade, estrangeiros, nunca. Mas senti sempre uma grande confiança no Famalicão SAD e em mim senti sempre uma grande confiança das pessoas. Sei que Famalicão, por isso, quando falo em legado, não tenho a mínima dúvida que o que foi construído aqui hoje no Famalicão deixará um legado nas pessoas, comigo, com todas as pessoas que também aqui estão, não tenho a mínima dúvida disso. Vamos avançar para uma rubrica daqui do nosso programa chamada Primeiro Toque. Então o desafio é, eu vou-lhe lançar algumas perguntas breves e o objetivo é que responda assim sem pensar muito e assim de forma muito direta. Pode ser? Pode. Então vamos a isto. Um jogador que pagava para ver de qualquer época. Vou fazer ao contrário. Um jogador de qualquer época que pagava para ver. Ronaldinho Gaúcho. A melhor contratação da história do Famalicão. Qualidade-preço. Pote. Um lugar, esta vamos às pessoais. Um lugar de Famalicão onde levaria alguém que não conhece a cidade. Tipo eu. O Presidente de Câmara vai-me matar. Porque eu acho que não tem nenhum sítio que eu levasse. Não há uma pastelaria, não há tipo assim um restaurante. Há vários restaurantes, há vários... Se me perguntasse do Conselho de Famalicão, Então, do conceito de Famalicão. levava a Joana. Pois, já sabia que me ia levar a Joana, mas eu queria outro sítio. Aqui não há Não há! melhor restaurante de Famalicão. Haverá o estádio municipal quando ele for levantado. Então, eu vou... Um lugar de Famalicão onde levaria alguém que não conhece a cidade é o próximo estádio do Famalicão. Certo. Muito bem. Um líder de fora do futebol de quem retira ideias. Alguém que o inspira. Que são perguntas muito difíceis porque eu não posso dar isto num toque. Não, pode dar, deixa-lhe dar mais então. Está à vontade. Alguém que o inspira. Tem assim alguma inspiração? Tenho várias. Então, De vários ângulos. De vários ângulos. Eu no futebol já tive pessoas que me inspiraram verdadeiramente. Posso dizer as óbvias, Pinto da Costa, Luís Filipe Vieira. Posso dizer outras que
teoricamente poderão parecer menos óbvias, mas António Henrique, alguém com quem eu partilhei muito e bebi muito e admiro muito, Luís Campos, com quem fizemos o Fabinho em 2011 e alguém que vou sempre acompanhando a forma como faz, e mais do que dizer, às vezes até do que conversar, estar atento à forma como fazem, à forma como se posicionam, à forma como decidem, à forma como o Miguel Ângelo Gil olha para o Atlético Madrid e vai levando o Atlético Madrid, à forma apaixonada como um Laporta olha para uma gestão de clube. Mais do que dizer o A, o B ou o C, perceber como é que politicamente um Nasser traz a um Paris Saint-Germain a dimensão que tem, mais do que perceber o olhar e seguir, é perceber que há várias fontes de conhecimento onde podemos beber. Mas fora do futebol tem assim alguma? Consome futebol a 100%? Portanto Não consumo futebol, consumo cada vez menos política. Consumo cada vez menos política e tenho cada vez menos aquele fascínio, mas também decorre muito das mudanças que existem no mundo. Neste momento, se calhar olhamos para países europeus mais estáveis, até do ponto de vista político, e revemos. Hoje há indústrias do entretenimento que olhamos e vemos que estão a crescer e que temos que estar atentos a estes fenómenos, nomeadamente música, das várias áreas, desde os DJs aos concertos, em coisas diferentes, em que tem um boom tremendo. Mais do que olhar para um sítio só, confesso que é muitos... Para as indústrias, vários pontos. Sim. Algo que faz todos os dias e que ninguém imagina que o presidente do Famalicão faça. Já disse há bocadinho que pode tratar da roupa de vez em quando, de que se trataria se fosse preciso, se o roupeiro faltasse, mas há alguma coisa que faz, pode ser pessoal, que ninguém imagina. Não, sou o tipo mais comum e banal. Podia ter aquela coisa de todos os dias acordo e estou sem saltos. Não faz isso. O tipo mais banal que possa imaginar. Algo banal do dia-a-dia em que é mesmo mau. Eu nem sou muito bom em nada, mas também não sou muito mau em nada. Se eu preciso lavar a louça, lava bem a louça? Tudo. Não há nada que eu seja muito mau. De igual forma, digo que não há nada que seja muito bom. Muito bem. Há alguma coisa que ainda quer aprender? Por exemplo, aquela questão do hobby. Quero sempre. Adoro cada vez mais viajar, adoro cada vez mais visitar coisas, perceber. Dentro da minha atividade, eu não sei se há muita gente que procure tanto conhecer coisas. Eu este ano, clubes assim de cabeça que já visitei, e quando digo visitar é mergulhar lá dentro. Eu já visitei os sauditas, o Nasser, Etihad, Ali, visitar, perceber como é que eles fazem, como é que eles operam, como é que eles treinam, como é que eles têm as estruturas, como é que eles têm os scoutings. Ainda agora fui uma semana ao Brasil, essencialmente visitar os clubes, perceber como é que o Cruzeiro faz, o Atlético Mineiro faz, o Paranense faz, perceber como é que eles fazem. Isso faço muito. E é algo que eu gostava de continuar a fazer. Completa frase. O Famalicão daqui a 10 anos vai ser? Uma referência. Vou fechar esta ronda. Está fechada esta ronda de respostas à primeira. Essa é mais difícil. Porque isto, nunca se esqueça, eu na essência sou advogado. E um advogado que pensa como advogado, a última coisa que consegue é dar um toque. Às vezes sou chato, eu reconheço que torno-me maçudo, porque eu nunca consigo dar só um toque. Eu sou mesmo aquele jogador chato. Preciso de dominar a bola, olhar para o jogo, perceber onde é que vai. E às vezes perco a bola, porque demora tanto tempo, perco muitas vezes a bola. Agora, não espere de mim um raciocínio do engenheiro. Exato, não, sou muito chato, muito circular, muitas rotundas. Às vezes até boring, porque primeiros toques tenho muitas dificuldades. Olha, Presidente, não achei nada boring aqui. Nós estamos todos aqui a desfrutar do tempo. Eu não sei se passamos muito da hora, tenho a certeza, mas acredito que quem nos ouve e quem nos vê... Está tudo bem, eu também não. Eu nem olhei para... Porque é também para é um podcast, é o que vocês quiserem. É para não nos sentir... Exatamente. Isto não grelha. É para nós não nos sentirmos pressionados. Eu nem vi as horas de que começamos. E como ninguém aqui veio bater à porta, portanto, estou tranquila. Vamos fechar aqui como fechamos sempre, que é com uma carta fechada. Então, Sr. Presidente, está aqui uma carta que tem uma pergunta, que tem alguma coisa escrita. E eu vou pedir que leve consigo
Não vai pedir, os nossos ouvintes não vão ficar sem saber o que é. E vai abri-la e responder quando o Famalicão tiver o primeiro jogo no seu novo estádio. Ok. Espero que seja breve. Espero que seja em breve. E depois... Agora, digo-lhe uma coisa, pessoal. Eu tenho muitas dificuldades em guardar coisas. Pois. Eu ia dizer isso. Eles receberam uma carta, tenho que abrir ontem. Mas é porque tenho curiosidade. Se me disser uma coisa, tenho de contar uma coisa. Não, tenho que contar logo. Porque senão, esqueça que eu não saio da porta. Pronto, é assim. Eu não vou controlá-lo. Isto não tem, isto não é digital, portanto eu não tenho. Eu prometo. Eu não sei quando é que isto vai abrir. Portanto, eu prometo. Pode abrir quando quiser. Até partilho ali com o Pedro Sá, que guardará sempre isso religiosamente, que é uma das características que o Famalicão tem. Toda a sua equipa guarda as coisas entre eles religiosamente. Entre eles, entre o presidente, não importa muitas funções. O Famalicão não tem muito... Tem a hierarquia bem definida do ponto de vista intelectual, não do ponto de vista formal. Ninguém é diretor desportivo porque sou o diretor desportivo ou porque sou o presidente, é assim. Não, o Famalicão guarda as coisas uns dos outros. Isso é algo que eu gostava que nós continuássemos a ter. É um objetivo claro que tenho para o Famalicão. Cuidarmos uns dos outros. Muito bem, é uma ótima mensagem para terminar. Vou-lhe deixar a carta que pode passar ao Pedro se quiser para guardá-la. Pode ler, desde que não nos conte. Eu estou a passar a mensagem que tenho de passar. Okay. Depois o que o Sr. Presidente faz é consigo. Está bem? Muito bem? Obrigada, Presidente Miguel Ribeiro. Obrigada de Famalicão nos abrir aqui a sua casa também. Despeço-me de quem nos ouve e de quem nos vê. Já sabem que podem continuar a ver-nos nas plataformas habituais e podem também ser simpáticos nas redes sociais, deixar os vossos comentários também. Já sabem que se não forem simpáticos, aqui o Presidente Miguel Ribeiro vai notar. Apaga-se os comentários. É uma das vantagens que as redes sociais têm. Obrigada e até à próxima. Obrigada.